A história do guarda-chuva. Uma história para ficar oculta. Um respeitoso senhor de 82 anos não quis gravar uma entrevista com seu próprio neto, pois sempre temeu passar por louco ou ignorante, contando uma história absolutamente estrambólica, sinistra ou fora de todos os padrões conhecidos. Vamos tentar recontar a história aqui. Conta-nos nosso avô que nos idos de 42, 43, desceu, um certo dia de abril, uma chuva muito forte no Rio de Janeiro, daquelas que davam medo. Ele tinha na ocasião entre 40 e 41 anos, e minha avó entre 35 e 36 anos. Havia muitas irmãs e familiares da vovó no Rio à época, e o casal, ainda jovem, gostava muito de caminhar pelas ruas e praças da então cidade maravilhosa. Lendo seus jornais e conversando com sua mulher, nosso avô esperou a chuva diminuir um pouco e mesmo assim sair de casa e fazer uma visita a uma de suas cunhadas, pois este era o desejo ansioso de nossa avó, que nunca tinha um desejo negado. Como a chuva não parava, eles decidiram chamar um táxi e usar o guarda-chuva, grande e negro como os bons sombrões da Ark Royal do tempo da guerra, para ir de casa até a avenida onde pegariam o táxi, pois sua casa era recuada e a calçada larga, e se fossem até o carro desprotegidos, molhariam o luxuoso estofado dos carros de praça da época, que ele não lembrou de qual marca era. Então se arrumaram quase elegantemente, meras visitas a familiares à época ainda eram coisas meio formais, se pentearam, se perfumaram, e meu avô foi ao quarto despensa, onde sempre deixavam o guarda-chuva. Lá estava ele, sequinho, dependurado num gancho do chapéu, que ele já não usava, e à espera de um dia de chuva para sair. Com o sombrão ainda fechado, pegou nas mãos da vovó, fechou a casa e saiu pelo corredor, fechando a última porta. Abriu o sombrão e entrou, juntinho com ela, debaixo do temporal. O táxi não custou a chegar, apesar da chuva, saudade das ruas com poucos carros. No pequeno espaço de tempo em que esperavam o veículo, viram um casal de namorados que esperava o ônibus debaixo de uma marquise, e meu avô, na hora em que o carro chegou, ainda os ajudou a subir no ônibus protegidos pelo sombrão. Embarcados no ônibus, o casal de namorados agradeceu a gentileza. Vovô lembrou bem de ouvir o homem dizer: "Seu coração é do tamanho do seu guarda-chuva. Muito obrigado." Dentro do táxi, vovô fechou o guarda-chuva num plástico, lembrando de haver pedido desculpas pela molhadeira no piso, que ele compensou com uma gorda gorjeta ao Sr. Moreira, velho motorista já conhecido dos dois. A viagem até a irmã de vovó, tia Dulce, não chegou a 30 ou 40 minutos e só durou tudo isso pelos cuidados do Sr. Moreira com as ruas alagadas, algumas viradas quase rios. Vovô lembra de ouvir o Sr. Moreira dizer: "Quer me vender o guarda-chuva?" "Muito obrigado", disse, completando: "Quando eu estiver no Ceará, poderei dar-lhe seu preço." Descendo do táxi e abrindo novamente o sombrão, foram outra vez juntos e protegidos até o edifício onde morava minha tia-avó Dulce, que tempos depois também veio visitar o Ceará. Tocaram a campainha. "Chegamos!" E tia Dulce lhes abriu a porta da sala, em frente da qual havia ganchos de casaco na parede do corredor da sala de visita, nos quais dependuravam paletós, chapéus ou sobretudos, como era praxe à época. Ao dependurar o sombrão neles, vovô lembra de este haver pingado muito no corredor, com a água escorrendo, indo manchar ou molhar o tapetinho de veludo de boas-vindas que todo mundo usava à entrada das casas naqueles tempos. Entraram, olharam a chuva da janela frontal da sala e sentaram para conversar.
antes de a tia ir à cozinha e trazer uma bebida quente que antecederia o jantar, que seria servido antes das 19 horas para que não voltassem tarde num dia de chuva. Os papos vararam rápido a tarde inteira e a tarde inteira choveu sem trégua. O jantar foi servido bem quente para combinar com o tempo. Sentaram-se, serviram-se e os assuntos já iam longe, numa ocasião comum para meus avós, que nunca deixavam de visitar suas irmãs e cunhadas a semana inteira, indo à casa das 3 quase toda semana em revezamento. Levantaram-se para sair já por volta das 19h30. Meus avós encurtaram a conversa na mesa para dizer que já iam, ouvindo tia Dulce dizer: ainda está cedo, pessoal. Se levantaram, se abraçaram e foram para o corredor por onde haviam entrado. O horror começou. Onde está o nosso guarda-chuva? Não o deixei aqui no gancho? O sumiço do Sombrão foi tão assintoso que, por desencargo de consciência, meu avô fez uma pergunta que para a época era muito embaraçosa, mesmo em forma de brincadeira. Você estava com mais alguém em casa que teria escapado por aqui? Risos. E riram todos, com a óbvia resposta: ô cunhado, você só pensa maldade. Risos. Ressalte-se, o tapete de boas-vindas ainda estava meio molhado ou úmido, pelo lento pinga-pinga do sombrão encharcado que havia ficado dependurado sobre ele. O fato foi que, feitos uns loucos, contra a obviedade da cena que lhes esbofeteava, voltaram e reentraram na casa com a tia, vasculharam todos os seus cômodos, despensas, cozinha e até banheiros, e o guarda-chuva não estava em lugar nenhum. Depois de uns 15 minutos desta insólita procura, despediram-se de novo com a chuva mais fraca e se foram, não sem antes falarem com o síndico, que vinha subindo, e no térreo com o porteiro do prédio. Você não viu alguém levando um guarda-chuva preto enorme, de cabo de jacarandá, caríssimo? Todos disseram: não vimos ninguém. O que aconteceu? Ele não está mais com o senhor? E nossos avós contaram a história pela primeira vez para terceiros, história que jamais voltariam a contar, exceto para os seus filhos G, J e R. Mas o horror ainda não terminara naquela ocasião, pois eles tinham visto apenas uma parte da história. Pegaram outro táxi na volta, daqueles que ficam parados nas calçadas largas dos edifícios de moradores ricos, como era comum à época. Na viagem de volta, meus avós chegaram a cogitar que nem sequer haviam trazido o guarda-chuva e que haviam sido enganados por uma memória recôndita, daquelas que confundem sonho com realidade e vice-versa. O casal nada disse para o motorista, muito mais jovem que o Sr. Moreira, e em outros 30 ou 40 minutos chegaram em casa. Pagaram o táxi e subiram os degraus da escadaria de entrada do prédio, um dos únicos que vovô e vovó tiveram no Rio de Janeiro. Suas consciências já estavam quase adormecidas ou esquecidas daquele estranho sumiço, sobretudo porque os três, meus avós e minha tia-avó, assumiram a única explicação humana para a coisa, que era de que o guarda-chuva havia sido roubado. Meus avós abriram a porta de sua sala de visitas, fecharam-na por dentro, retiraram sapatos molhados e roupas de cima e foram para a suíte do casal. Depois de irem ao banheiro, tomarem banho, tirarem as roupas íntimas para botarem as de dormir, vovô teve o maior susto da sua vida. Antes de dormir, todas as noites, ele ia à cozinha tomar um copo de leite e pegar uma garrafa d'água, com a qual matavam a sede pela manhã antes de levantarem da cama. Na passagem para a copa, vovô olhou para o quarto de despensa sem pensar em nada, e para, apenas por desencargo de consciência, checar a hipótese absurda de haverem deixado ou esquecido o guarda-chuva em casa, dependurado na despensa. O choque quase o desmaiou. O guarda-chuva estava ali, no gancho da despensa, de pendurado feito um papagaio e, pior, todo molhado e pingando sobre o piso de tacos. Amor, amor! Gritou, usando de ironia. Venha ver quem veio nos visitar sem avisar.
Chama-se Senhor Guarda-Chuva e talvez ele queira pedir a desocupação deste apartamento. Eis o que conseguimos lembrar da história do vovô, cujas lembranças não se apagaram pelo alto grau de estranheza dela. E todos nós que a ouvimos só acreditamos porque ela nos foi contada pelo nosso pai, um dos mais sérios professores universitários de nosso estado, em cuja história de vida jamais foram registradas mentiras de qualquer espécie e muito menos crença, pois ele, embora fosse filho de um homem cheio de fé, como o vovô João, era completamente cético para com tudo o que tinha a ver com o sobrenatural ou coisa que o valha. Se algum dia viermos a contar a história para outras pessoas, será porque já estaremos mortos e alguém a encontrou perdida em nosso diário de memórias, ou porque o mundo já terá visto tantos fenômenos estranhos, que geralmente aumentam antes de grandes mudanças planetárias, que não passaremos mais por loucos ao revelá-lo. Assinam G, J e R, Diário de ML.